O direito ao esquecimento é um desdobramento dos direitos de personalidade e consiste na possibilidade de determinada pessoa não ser obrigada a recordar ou ter recordado acontecimentos passados de sua vida. Para o jurista brasileiro Ingo Wolfgang Sarlet, mesmo que não seja possível apagar da memória acontecimentos passados ou refazer a história, o direito ao esquecimento tem a legítima pretensão jurídica de garantir que uma pessoa não seja obrigada a reviver eventos que envolveram seu passado, em razão do seu traço traumático, vexatório ou desagradável, afetando de modo desproporcional a sua dignidade e os correspondentes direitos de personalidade. Para François Hoche, jurista belga, é o direito, depois de determinado tempo, de sermos deixados em paz e recair ao esquecimento e ao anonimato, do qual jamais queríamos ter saído. Apesar de remontar à esfera penal com a reabilitação de condenados, o direito ao esquecimento impacta diretamente a esfera civil, especialmente em relação aos pedidos de indenização pelo uso de imagem, nome e memória de autores de crimes, partícipes, investigados, vítimas e seus familiares. Alguns casos podem ser citados como internacionalmente emblemáticos do direito ao esquecimento. Um deles é o caso Lebas, que ocorreu em 1973 na Alemanha. Em um latrocínio contra 4 soldados alemães, 2 homens foram condenados à prisão perpétua e um terceiro foi considerado partícipe e sentenciado a 6 anos de reclusão. Perto de sua soltura, um documentário seria exibido com a reconstituição do crime, mencionando expressamente os nomes e fotos de todos os indivíduos, além de simular supostas relações sexuais entre os criminosos. Diante disso, o partícipe entrou com pedido de medida liminar de proibição da transmissão, alegando que a mesma acarretaria danos irreversíveis aos seus direitos da personalidade, além de prejudicar a sua ressocialização. A empresa televisiva alegou que interromper a exibição do documentário seria uma violação à liberdade de expressão, ao acesso à informação e à liberdade de imprensa, especialmente por serem verídicos os fatos e dotados de interesse público sua informação. Ao ponderar entre os direitos de personalidade do autor e a liberdade de expressão da emissora, o tribunal alemão julgou procedente o pedido do autor, sob o argumento de que a exibição do documentário acarretaria danos latentes à sua personalidade. Dessa forma, o documentário não poderia identificar de forma ostensiva o partícipe, devendo omitir seu nome e não reproduzindo fotos suas ou quaisquer atributos que o identificassem. Quando se trata da esfera nacional, no Brasil são 2 os casos que merecem atenção na tratativa do direito ao esquecimento. Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, realizou 2 julgamentos esclarecedores sobre o tema. O primeiro caso é conhecido como a Chacina da Candelária. Um pedido indenizatório e aplicação do direito ao esquecimento foi ajuizado contra a emissora Globo pela reconstrução em forma de documentário da Chacina da Candelária de 1993, no programa Linha Direta Justiça, a qual citou dados reais, endereço, fotografias, residências e o nome de um suposto partícipe do crime. O indivíduo, contudo, já havia respondido às acusações e fora inocentado de todas elas, mas, devido ao documentário, foi alvo de ameaças e teve sua residência vandalizada. O autor utilizou-se do argumento de que o programa atentou contra seu direito à paz, à privacidade, ao anonimato e ao seu direito de ser esquecido, uma vez que teria direito de não ser lembrado contra sua vontade, visto que fora inocentado. O pedido do autor foi julgado procedente pelo STJ, sob o argumento de que as informações possuem uma vida útil, devendo prevalecer a proteção da privacidade e intimidade, mesmo que a reconstrução do crime seja fiel à realidade, uma vez que é possível realizar o documentário ocultando o nome e imagem dos envolvidos. O mesmo reconhecimento ao direito do esquecimento não foi reconhecido pela STJ no caso da Aida Curi. No ano de 1958, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a jovem de 18 anos, Aida Curi, foi estuprada por 2 rapazes com a ajuda de um terceiro indivíduo. Após cerca de 30 minutos de tortura e luta contra os agressores, Aida veio a desmaiar. Para tentar encobrir o crime e forjar um suicídio, a mesma foi arremessada do topo do edifício onde se encontravam, vindo a falecer em decorrência da queda. Os principais acusados foram inocentados da acusação de homicídio, mas condenados por tentativa de estupro e atentado violento ao pudor. O terceiro acusado, por ser menor de idade, após condenado por homicídio, foi encaminhado ao Sistema de Assistência ao Menor. Quase 60 anos após o crime, em 2013, o programa Linha Direta Justiça da TV Globo decidiu reproduzir o caso por meio de documentário. Os irmãos de Aida ingressaram com pedido de indenização por danos morais e materiais com base no direito ao esquecimento, alegando que a reprodução do caso abriria várias feridas e que, ao divulgar o assassinato, a emissora Globo agiu de forma a explorar a tragédia familiar. O pedido foi negado pela maioria do STJ sob a fundamentação de que haveria ausência de contemporaneidade da notícia e que as feridas abertas em decorrência do tempo podem ser superadas.
O direito ao esquecimento não possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, dependendo atualmente de decisões jurisprudenciais que envolvem o sopesamento de categorias jurídicas abstratas, tais como interesse público, dano, dignidade da pessoa humana, tempo e a já explorada privacidade. Um importante passo para o seu reconhecimento na doutrina brasileira foi o Anunciado 531 aprovado na Sexta Jornada de Direito Civil em 2013, o qual elucida que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. No início de 2021, decisão sobre o recurso extraordinário sobre o caso da Aida Curi, a maioria do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral: é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento. Os casos apresentados elucidam como o direito ao esquecimento se mostra atual no debate jurídico, não apenas pela necessidade de equilibrar direitos e princípios fundamentais da pessoa humana e de uma sociedade democrática, mas especialmente em uma nova configuração social permeada ininterruptamente pelo acesso à informação, seja de acontecimentos presentes, seja de acontecimentos passados. Se no início o debate sobre o direito ao esquecimento restringia-se aos meios midiáticos tradicionais, hoje em dia sua aplicação e discussão torna-se mais complexa e demanda respostas jurídicas mais dinâmicas e adequadas aos avanços tecnológicos. Envolvem questões de privacidade, identidade pessoal, controle de dados pessoais, além de questões de esfera técnica, como a rastreabilidade e permanência de informações na internet e o Big Data. Essa discussão implica necessariamente em discutir qual é o modelo de sociedade democrática que buscamos atingir, quais são os limites, se é que existem, entre a história individual e uma memória coletiva, que atualmente constrói-se também de maneira virtual.